E a Secretaria do Meio Ambiente está finalizando a primeira distribuição de ração esse ano aí para os protetores cadastrados no Conselho de Proteção Animal. Uma ação importante para quem cuida diariamente de cães, gatos e outros animais também em situação de vulnerabilidade. E quem explica para a gente como funciona esse trabalho é o Wilson Batista, que é diretor de bem-estar animal da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Foz. Bom dia, Wilson. Bom dia, tudo bem, Cris? Aos ouvintes da Rádio CBN. Wilson, como é que surgiu essa iniciativa de distribuir ração aos protetores cadastrados no Conselho de Proteção Animal? Não é de agora, não, né? Não, essa é uma ação que o município de Foz do Iguaçu ele já realiza há alguns anos, né? E essa política ela é exclusiva para protetores cadastrados no Conselho de Proteção Animal aqui de Foz do Iguaçu. Vocês estão terminando a distribuição desse primeiro lote? Nós estamos terminando a distribuição desse primeiro lote, porém, devido, né, à demanda de ração que os protetores precisam, a gente junto com o secretário, né, e também pedimos autorização ao prefeito para que a gente pudesse aditivar esse contrato e fornecer assim dentro, porque tudo isso custa bastante dinheiro, Cris, só para você ter uma noção, a gente vai aportar mais 25% do contrato, isso vai passar de R$ 1 milhão só em ração. E o que isso significa? Significa que os gatos a gente já conseguiu, né, com que o município aportasse 100% de toda a alimentação que os gatos vão comer aqui em Foz do Iguaçu. 100% para todos os protetores. Então a gente vai chamar eles, aqueles que já pegaram, né? Que pegaram uma porção, né, fracionada, a gente vai fazer um cálculo e vai entregar para 100%. E dos cachorros, nós estamos fazendo a contabilidade agora. Alguns já pegaram, né? Outros ainda não buscaram, então a gente solicita que aqueles que são protetores, a DIBA já entrou em contato com eles, para que eles vá lá e peguem, né? Já está tudo separado, foi feito toda uma logística, só chegar a assinar a documentação, né? Referente aos quilos que vai pegar, referente aos animais, né? A DIBA liga e pergunta para o protetor, quantos cachorros, quantos gatos tem sobre a sua tutela? Eles falam, tem 30 gatos, 50 cachorros. É separada essa ração e eles vão buscar. Você falou desse aporte aí, foram 15 toneladas nessa primeira etapa e você falou que está vindo mais 10. Sendo 10 toneladas de cão, para cão, né, para caninos, e 5 para felinos. Mas como foi licitado 71.722 quilos de ração para ser distribuído ao longo do ano. Então a gente, conversando com o secretário e ouvindo os protetores, nós já vamos aditivar esse contrato para que a gente possa fornecer acima de 100 toneladas só de cão, e a gente vai colocar em torno de 35 toneladas de gato. Então Foz do Iguaçu esse ano vai distribuir 135 toneladas de ração entre cães e gatos. Quanto tempo que vocês ficaram sem fazer essa distribuição, Wilson? Olha, quase um ano foi demorado. Aí o pessoal fala, né, pra gente, mas o porquê disso? Eu não posso... por causa da logística, uma ração, uma licitação, você não faz do dia para a noite. Você demora para fazer uma licitação. Aí o pessoal fala assim, pô, mas se você quiser, você faz em 2, 3 meses uma licitação. Não é bem assim, por quê? No caso de ração, tem todo um trabalho em conjunto com o conselho. Não pode ser uma ração, tem que passar pelo conselho de veterinários, tem que ter uma quantidade de proteína, né, para o cão e para o gato. Então, uma série vai para a PGM, a PGM confere para ver se está correto. É a Procuradoria para né? ver se está certo. Tem que ressalvar os documentos, tem que fazer a coisa certa, tem que fazer a coisa certa. Então demora para fazer a licitação. Então, então por isso que demorou aí esse tempo. Mas assim, a gente antes era aportado para 6 meses só, e esse ano vai ser por o ano inteiro.
o aporte de ração. E antes da gente começar essa conversa aberta, né, com o pessoal, a gente estava conversando contigo, a DIBA não tinha um orçamento próprio até então? Não. Só agora que a gestão conseguiu regularizar a situação? A DIBA foi criada em 2018, né, por um decreto municipal, e ela é fundamental para a cidade de Foz do Iguaçu, até para as políticas públicas na causa animal, nas cidades. Tem que ter tem que ter uma pasta, tem que ter alguma coisa do poder público para poder atender essa causa específica, né, no caso dos animais, que se os municípios, né, não cuidar, isso vai acabar virando estado de calamidade pública. Sim. Devido, tem que ter uma política de castração. Então, quando eu né, fui convidado pelo secretário para ser o diretor, né, eu falei para ele, olha, eu não sou o protetor, eu sou o gestor. E fui olhar todo o escopo administrativo da pasta e falei, mas e cadê, né? Porque todas as diretorias, todas as pastas, elas têm que ter um aporte financeiro, elas têm que ter porque gera um custo. Saber quanto vai gastar para se organizar. E eu falei, mas da DIBA não tem? Não tem. Então, nós criamos isso. E aqui eu quero, né, agradecer em primeira mão aos vereadores, porque isso foi votado na Câmara de Vereadores, né? Todas as secretarias, para que a população saiba, ela passa pelo crivo da Câmara, né? E o que vai gastar, aonde vai gastar, é feito, né? Que nós chamamos o PPA, né? Programa de Participação Plurianual, né, o LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e vai para o crivo da Câmara, e graças a Deus os vereadores, né, a gente foi antes conversar com eles, e eles, né, se sensibilizaram com a causa. Quero agradecer aqui, né, o presidente, todos os vereadores. Não teve nenhum questionamento de nenhum dos 15 vereadores, né. O prefeito também foi muito solícito em nos ouvir e entender que é necessário isso, porque antes, né, vivia de emendas parlamentares. Essa era o número que variava a triste de ano realidade. Variava. E só esse ano, Cris, né, para a população ter noção, foi aprovado 7 milhões de reais. Não é pouca coisa. Mas, né, se nós olharmos no montante, não é pouca coisa. Mas só para a população ter uma estimativa, só o ano passado foi feito. Nós temos uma clínica, né, que é a Fospet. Ela presta serviço veterinários, né, de urgência e emergência para cães e gatos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Só o ano passado foi feito quase 4.000 atendimentos ao ano. E tu tem ideia de quantos animais, vocês têm esse levantamento, quantos animais hoje vivem nesses abrigos? Entre os protetores tem cerca de 2.000 animais, entre cães e gatos, os protetores, né? São aproximadamente entre 100 e 120 protetores, e eles aportam praticamente 2.000 animais. Mas a estimativa de número de animais na cidade de Foz do Iguaçu passa de 100.000 animais. Passa de 100.000 animais. Hoje em Foz do Iguaçu, entre cães e gatos. Ou só cão e gato? A maioria é paliativamente, mas eu creio que tem mais cão do que gato. Deve ter em torno aí de 60.000 cães e uns 40.000 gatos, mais ou menos. É isso que eu ia citar mesmo. Há uma proporção mais ou menos assim, de cada 3 animais, 2 são cães e 1 gato, mais ou menos. Mais ou menos isso. A proporção. Agora, é uma quantidade grande, e nesses contatos que vocês fazem, né, com os protetores, cada protetor, assim, eu sei que tem aqueles que têm muitos animais e outros menores, mas uma média, mais ou menos, quantos cada um tem ali aproximadamente? Varia, né? Nós temos, né, protetores, não vou falar o nome de nenhum, mas quando eu falar o número, as pessoas já vão saber. Nós temos alguns protetores, né, que em Foz do Iguaçu, que tem em torno de 600 animais sobre a sua tutela. É muito animal. É muito animal. 600 animais, assim. E esses animais, né? Só para você ter uma noção. O custo que isso gera para o protetor, né? A dificuldade que o protetor tem, porque é voluntário.
Sim. Né? O protetor ele não tem salário, ele não tem... A pessoa geralmente começa brigando ela animal começa... e vai indo. Eu fui numa reunião, Cris, do conselho, né? E eu fui procurar entender, né? O porquê, né? E assim, eles começam cuidando 1, 2, 3, 4, quando vê tem 50, tem 60. Ele é acumulador. E de pet, eles não conseguem mais abandonar, porque é uma vida dedicada à causa, na realidade. É uma vida. Porque esses cachorros, esses gatos, eles adoecem, eles, né, eles precisam ser, os locais precisam estar limpos. Então, é uma série de dificuldades que esses protetores têm. Por isso que, pensando nisso, né, Foz do Iguaçu, e o protetor, ele tem agora, né, graças a Deus, eu digo, né, a nossa equipe, ao secretário, né, né, eu quero dizer bem claro, nós somos 6 pessoas para atender a DIBA na cidade de Foz do Iguaçu. Nossa equipe é 6 pessoas, né, nós conversamos com o secretário, a gente precisa de mais servidores, né? Ele de pronto nos atendeu. Creio que nos próximos dias aí já vai vir mais pessoas, porque o problema não é o animal, o problema é o abandono. A falta de consciência de que abandona. A falta de consciência. Esse é o principal problema social, não só na nossa cidade, mas em todos os municípios. Porque talvez uma pessoa, né? E a gente sabe, porque a gente participa de feira de adoções de animal, a gente ajuda. E assim, uma pessoa pega vai lá, olha que bonitinho esse cachorro, esse gato, pega, leva para casa. Mas e quando ela vai viajar? Porque os maiores índices de abandono é no final do ano, quando as pessoas elas vão, né? Elas vão viajar e elas pegam esse cachorro, esse gato e abandonam, simplesmente abandonam. E os protetores, né, acolhem esses animais e dentro disso, né, por isso que está esse caos, né, está um caos, e a gente está tentando minimizar isso da melhor forma Wilson, possível. a função da DIBA é só atender esses protetores, ou vocês pensam também em fazer esse trabalho de conscientização, alguma coisa assim? Sim, já existem tratativas, né, com a Itaipu e a EPR. Por quê? No início, a gente ia construir um centro transitório de animais, né? Inclusive já foi até noticiado isso. Mas eu peguei, analisei toda a parte, porque assim, de construção e de manter. Para manter esse centro transitório de animais com aporte de 300 animais por mês, porque tem que ser 24 horas veterinário, uma série de coisas, a gente fez uma estimativa de cálculo que dá 5 milhões de reais por ano para manter esse centro transitório. E se a gente pegar esses 5 milhões... Isso para a gente conseguir manter 300 animais. Se a gente pegar esses 5 milhões, fazer um chamamento público, dividir com protetores, com clínica, 5 milhões a gente consegue aportar aí 2.000, 3.000 animais por ano. Então, não é viável, né, tecnicamente, manter um com 300, então a gente prefere, depois, né, a gente já está em tratativa, já está fazendo as licitações, para que a gente possa aportar esses animais. Né? Creio que 2.000 animais. E, paralelo a isso, né, nós temos a nossa política de castração. Né? A gente conseguiu, já está em fase de execução. Nós temos 2.900 castrações nas clínicas, isso já está acontecendo. E nós temos o nosso pet móvel, né, que é um veículo móvel de castração, que ele vai nas unidades com mais vulnerabilidade. Pessoal que não tem um poder aquisitivo, a gente vai com a nossa equipe no local, faz o cadastro dessas pessoas, elas apresentam cadastro único, né, que é uma série de coisas que tem que... E a gente assim consegue 200, 300, leva o nosso pet móvel lá e é feita as castrações lá no local. Vou perguntar agora sobre políticas preventivas, até porque eu moro próximo a um local ali que tradicionalmente é um ponto de abandono de cães e gatos. A gente vê com muita frequência isso acontecendo em diferentes épocas do ano. De que forma vocês pensam até em atuar de forma aí preventiva, de repente conscientizando, né, sobre o cuidado animal, ou até instalando ali placas, né, alertando a população sobre essa questão de abandono? O que vocês têm planejado?
Inclusive já foi licitado, né? A gente já está em fase de implantação, porque a gente vai, né, foi licitado um valor e esse valor vai ser destinado à placa. Não abandone animais. E dentro da nossa próxima, se Deus quiser, aquisição no município, vai ser, além do acolhimento dos animais, né, fiscalização, né, e a gente já solicitou ao secretário e a gente vai pegar pessoas, né, para que possam ir na casa das pessoas, né, notificar essas pessoas no caso de identificação do abandono dos animais e dizer que isso é crime, né? Esse é um crime, né? Maus tratos, um abandono de animal é considerado crime e ele é punível de 2 a 5 anos, além de multa, né? Nós estamos já elaborando um plano, né? Vai ser apresentado para a Câmara de Vereadores para que eles possam readequar da forma que eles mais acham assertivas, mas assim, não é só a orientação. Infelizmente, vai ter que ter a punição para essas pessoas. Você falou de feira antes, só para eu lembrar a galera que hoje tem a primeira edição da Feira de Adoção Pet Colors com cães e gatos em parceria com a ONG Vida Animal. Está sendo realizado até o meio-dia ali na Foz Tintas da República Argentina. Tá 10h59, dá tempo de mais uma pergunta, Guilherme? Dá tempo sim, Cris. Rapidinho, como é que vocês fazem a distribuição de ração? A distribuição de ração ela é feita conforme o número de animais que os protetores nos dizem. Né? Dentro de uma tabela que não é por mim feita pelo CRMV, né? Que é o Certificado Regional de Medicina Veterinária, é que um cão ele come em média de 300 gramas por dia de ração e um gato 100 gramas. Então a gente faz esse cálculo e com o número de animais que eles nos mandam, a gente fornece a ração para eles. Esse é o cálculo específico. Conversamos aqui na CBN Foz do Iguaçu nesta manhã de sábado com o Wilson Batista, que é diretor de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui em Foz do Iguaçu, falando sobre essas questões, né, relacionadas ao apoio aos protetores de animais aqui na cidade de Foz. Wilson, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Agradeço pelo convite e estamos abertos a mais convites para que a gente possa informar a população sobre as nossas ações na cidade de Foz do Iguaçu. Agradeço a Cris, né, a você, a toda a equipe técnica da rádio. Obrigada, Wilson. Que tem assunto, a gente tem muito assunto, mas a próxima vez você volta e a gente fala mais. Tá bom, muito obrigado.